Hebreus capítulo 11 e o versículo 32 diz: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. E hoje eu vou falar sobre mais um profeta, o profeta Gade. Ele era profeta e era também cronista, conselheiro também do rei Davi. Deus te abençoe, sejam todos bem-vindos, paz seja convosco. Glória a Deus. Vamos lá, minha gente. Vamos falar hoje de Gade, profeta Gade. Deixa eu mudar aqui, peraí. Isso. Esse é o tema de hoje. Gade, o profeta e cronista do rei Davi. Eu não sabia, mas Gade também escreveu, só que o livro dele não está na Bíblia, mas ele escreveu a história de Davi, os atos do rei Davi. Vamos lá então. Onde é que esse profeta aparece, destaca aqui? Ele vai aparecer no texto de 2 Samuel, capítulo 24. Muitos já leram esse texto. É quando Davi mandou enumerar o povo. E aqui é um texto que até discutia ontem no seminário com um amigo. O porquê Davi mandou contar o povo, né? Diz o texto que um adversário o incitou. Em outra tradução diz que Satanás o incitou. O certo é que ele enumerou o povo. E segundo Flávio Joséfo, eu acho que essa é a melhor interpretação, para cada soldado recenseado teria que se pagar uma oferta. Isso estava escrito em Êxodo 30, versículo 12. Cada soldado que era contado deveria oferecer uma oferta, um valor. E Davi, de uma hora para outra, ele resolveu contar o povo. E ele recebeu conselhos, o Joabe, comandante do exército, mas para que você quer contar o povo? Ele, não, eu quero contar. Isso demonstra também, a segunda teoria, demonstra a insegurança de Davi em Deus. Nesse momento, para que contar o povo se ele estava vencendo todas as guerras? Ele resolveu enumerar os soldados, isso demonstrou uma certa prepotência. E Deus enviou o castigo, né? É nesse momento que o Senhor envia o castigo. No 24, estou com a Bíblia aberta aqui, no 24, versículo 5, diz que passaram o Jordão e puseram-se em campo junto a Areó, à direita da cidade, que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer, e vieram de Gileade à terra baixa. Aqui é o censo. Cumpriram o que Davi mandou, né? E diz aqui o versículo 11: Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, o vidente de Davi, dizendo. O profeta nesse tempo de Samuel, de Natã e de Gade era chamado de vidente. Vidente de Davi dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Porque o povo estava morrendo. Uma praga, porque ele mandou enumerar o povo. 3 coisas o Senhor te oferece. Escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venham à terra? Ou que por 3 meses fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste em tua terra? Delibera agora e vê a resposta que eu hei de dar a quem me enviou. Ele era profeta,
era vidente de Davi, como é chamado, e colocou essas opções para Davi, né? Então, primeira opção, 7 anos de fome, né? Depois 3 meses perseguido pelo inimigo, ou 3 dias com a peste castigando. Então, capítulo 24, verso 14, Davi disse, estou em grande angústia, Gade. Que situação você me colocou? Deus me colocou, ou eu me coloquei quando resolvi contar esse povo, né? Porém, caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, e não na mão dos homens caia eu. Que sabedoria de Davi, né? E o anjo começou a destruir, e no versículo 15 diz que já tinham morrido 70.000 homens do povo. E Davi ficou desesperado, disse, Senhor, eu pequei, e por que eles que estão morrendo? Versículo 17 diz assim, e vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse, eis que eu sou quem pequei, e o que impiamente transgredi, porém essas ovelhas, Senhor, o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Aí o versículo 18 diz, e Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse, sobe e levanta um altar ao Senhor, na eira de Araúna dos Jebuseus. É interessante porque aqui em 2 Samuel 24, 18, diz, veio a palavra do Senhor a Gade. Mas lá em Crônicas, o mesmo episódio, né? Crônicas 21. Porque eu mudei aqui para a página. Eu não posso deixar de ler isso aqui. Achei interessante. Crônicas 21 diz assim, 21, 18. Engraçado, lá é 24, 18, aqui é 21, 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã. Aqui chama Ornã e lá chama Araúna, o Jebuseu, mas é o mesmo homem, Ornã ou Araúna. Mas o interessante aqui é que em 1 Samuel 24, 18, diz que o Senhor disse, veio a palavra do Senhor a Gade, o profeta. Mas aqui diz que o anjo do Senhor disse a Gade. Aqui é mais específico. Deus falou, mas falou através do anjo do Senhor. E o restante da história, nós sabemos, Davi comprou aquela eira, comprou aquele terreno para levantar um altar ao Senhor. E quando ele levantou o altar, então a praga cessou. A praga cessou. Então essa é a história de Gade. Gade, ele era também cronista do rei Davi. E onde é que está isso, pastor João Neres? Está em 1 Crônicas 29, 29. Olha que texto abençoado. Gade, além de profeta, era cronista do rei. Olha só. 1 Crônicas 29, 29 diz assim, os atos, pois, do rei Davi, que assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Ok? Então esses 3 grandes profetas, Samuel, Natã e Gade, eles escreveram crônicas, são os atos de Davi, história sobre o rei Davi. Infelizmente, esses livros não estão na nossa Bíblia. São livros considerados como livros perdidos. Tem muita coisa boa que ficou perdida na história, né? São as crônicas de Gade. Aprendemos uma grande lição, porque ele era um conselheiro do rei, ele era amigo do rei, ele era cronista, mas ele era profeta. E na hora que Deus disse, vai, diga a Davi, ele foi. Quando o anjo disse, vai, diga a Davi, faça um altar,
ele foi. Então ele era um profeta ali da corte, mas ele obedecia aquilo que o Senhor mandava e tinha autoridade para falar com o rei que ele estava errado e para dizer ao rei o que ele devia fazer. Deus abençoe, meus amados. Vamos concluir orando por Jerusalém. Quem está acompanhando na mídia, eu estou nos grupos de geopolítica e eu recebo muitas informações atualizadas, às vezes antes dos jornais, informações sobre o Líbano, sobre Israel, sobre o Hezbollah. E hoje, exatamente hoje, 17 de setembro, Israel mandou um ataque diferenciado, 100% tecnológico contra o Hezbollah. Vários aparelhos de celular explodiram na mão e na cabeça de membros do Hezbollah no Líbano. E isso, é claro, que vai causar muita polêmica, né? Foi um ataque usando tecnologia e não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, né? São muitos mortos lá no Líbano com esse ataque, usando tecnologia, hackeando os celulares dos líderes terroristas. Isso pode causar muitas reações, né? A nível de terroristas e a nível político, geopolítico, no mundo todo, né? Oremos por Jerusalém. Senhor Deus, abençoe Jerusalém, que está situada no centro do planeta Terra, desenhada na palma das tuas mãos, o bichinho de Jacó e o povozinho de Israel. Tu tens promessa para esse povo, apesar de ter rejeitado o Messias. Mas tu tens uma promessa para o tempo do fim, para esta nação. E aquilo que o Senhor prometeu ao pai Abraão, o Senhor vai cumprir. E a tua palavra nos manda orar pela paz de Jerusalém. Nós oramos, rogando a tua paz e a proteção sobre Jerusalém. Oramos também pelo Brasil, pedindo que o Senhor abençoe aqueles que abençoam Israel. E os inimigos de Israel que o Senhor julgue. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você disse amém, diga assim: Jerusalém, nós te abençoamos em nome de Jesus. Diga também: Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Deus te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Boa noite, paz seja convosco. Não esqueça de se inscrever no canal aí, mandar para alguém esse conteúdo. Nós já lemos e explicamos a Bíblia toda. Vamos ler e explicar de novo. Mas antes disso, estamos passando agora pelos personagens bíblicos, chamados de heróis da fé. Hoje falamos sobre Gade. Amanhã nós vamos falar sobre um outro profeta. Paz seja convosco. Deus vos abençoe.